Olá amigos, como estão? Espero que se encontrem bem, que tenham gostado das histórias e hoje bem-vindos a mais uma história, bem-vindos ao canal. Hoje a história foge um bocadinho do comum, do cotidiano com que eu os tenho habituado, mas é uma história interessante e que prova que o amor pode estar em qualquer lado, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. Por isso, hoje o título que vem aqui, o que eu vos trago é Decidi sair do armário e me apaixonei perdidamente. Esse é o título. Espero que pela introdução já devem ter ideia para onde vai a história, mas de qualquer forma aguardo que vocês me acompanhem até ao fim, tá? Comecem por dar like, por subscrever o canal, sempre para ter direito para receber as histórias em primeira mão, para ajudar também este canal a crescer. Vamos chamar o banner e já voltamos. Olá amigos, bem-vindos de novo. Então vamos à nossa história. Conforme eu falei há um pouco atrás, o título de hoje é Decidi sair do armário e me apaixonei perdidamente. Olá, eu sou Constança. Se eu pudesse resumir a minha história, seria que me apaixonei por uma mulher aos 25 anos. E não havia como voltar atrás. Boa história. Vamos ficar atentos porque o amor é um sem fronteiras. Fui estudar para uma escola católica e a minha família é muito conservadora. O meu questionamento começou quando, aos 14 anos, um amigo saiu do armário, entre comilhas. Até então, eu só tinha gostado de um menino uma vez, se é que podia dizer que gostava. Algo sentia por ele. Então comecei a ter dúvidas em relação à minha orientação sexual. Sofri muito com esse questionamento, porque naquele momento me recusei a ser o que quer que seja. Tinha dúvidas. Não era de um lado, não era outro. Não era azul, não era rosa. Me deu muito medo, angústia, dor de barriga, dor de peito, etc. Porque tinha visto como uma amiga minha tinha que falar e tinha que fazer tudo em segredo, pois tinha plena consciência de que os pais dela não tinham reagido bem. Meu melhor amigo também era gay, então eu já tinha visto de perto como pode ser difícil sair do armário e do que é ser considerado normal para a maioria da sociedade. Isso é um facto, não é? Ainda hoje, por mais mentes abertas que a sociedade esteja, ainda existe muito preconceito com a comunidade gay, quando nós sabemos, ou pelo menos eu penso que a maioria sabe, que é um direito que assiste qualquer um na sua orientação e que cada um sabe de si. Mas, enfim, seguimos. Aos 17 anos me apaixonei perdidamente por um homem que foi o meu companheiro até aos 24. E as dúvidas foram dissipadas. Com ele a relação desenvolveu-se naturalmente e sempre me sentia muito livre para expressar o que queria. Quando vi uma mulher atraente, dizia para ele, gostaria de namorar com ela. Tínhamos esse nível de confiança. Naqueles anos, simplesmente fechei a porta a qualquer outra possibilidade. Era fiel. Estava bem. No entanto, a dúvida que tinha até então deixou de ser algo que me atormentava ou que me assustava. Nesse período, também cresci muito como pessoa. Fiquei mais conhecedora de mim e com muito mais autoconfiança. E quando o nosso relacionamento acabou, cada um de nós seguiu o seu caminho na vida. Só então as perguntas voltaram a aparecer e o bug da dúvida voltou a entrar na minha cabeça. Vi ao meu redor que essa possibilidade existia e me intrigava cada vez mais. Até me atraía a ideia de experimentar algo com mulheres, mas ainda não conseguia ver se era só pelo prazer de experimentar ou se tinha mesmo a orientação lésbica. Como podemos ver, ela esteve 7 anos casada, dos 17 aos 24, e claro, em esses 7 anos, muito mais nessa idade, ficou mais madura, sabia, provavelmente começou a enxergar e a ver o que queria para a sua vida, o que é que ela, para onde ia a sua orientação sexual. Creio que é esse aí o bug da questão. Continuamos. É interessante. Até então estava tudo muito tranquilo, até que conheci uma mulher em um festival de cinema. Foi a primeira vez com que me apaixonei verdadeiramente e loucamente, e foi a primeira vez que entendi que neste tipo de relação onde me sentia mais confortável. Quando percebi as coisas que estavam acontecendo comigo, eu me perguntei, o que você faz agora?
Eu não tinha ideia de quais eram os códigos ou como saber se a mesma coisa acontecia com ela. Não sabia se era recíproco. Era algo novo, um mundo novo e havia a possibilidade de ela me rejeitar e não ter a mesma orientação. Para mim tudo era diferente da primeira vez com que me apaixonei. Mas no final percebe-se e acabam sendo os mesmos códigos. É simples, basta gostar e o resto vem por arrasto. É gostar de outra pessoa independentemente do sexo. Ao longo do festival de cinema tive que enfrentar esse dilema, avançar ou não, eis a questão. Ela era um pouco mais velha e já tinha estado com outras mulheres, mas não dava o primeiro passo. Ainda durante o festival de cinema e ainda não tinha voltado para o Rio de Janeiro e já tinha ligado para os meus amigos mais próximos e já lhes tinha dito: gosto de uma mulher, e já tinha 100% de certeza que era isso que eu queria. Quando voltei para o Rio, começámos a ver-nos mais frequentemente e começámos a namorar quase que imediatamente. E tudo aconteceu de maneira muito orgânica e rápida. Não existiam medos, barreiras, culpas ou milhares de outros sentimentos que aos poucos fui aprendendo que poderia sentir. Alguns amigos me perguntaram: você não parou para pensar no que está fazendo, se o que está fazendo é certo ou errado, nas consequências que aí derivam da sua família até a sua própria vida? E a verdade é que não. Eu não pensei, não parei para pensar. Simplesmente reagi àquilo que o meu corpo queria. Só senti que era o que eu tinha que fazer porque me sentia bem e simplesmente fiz. Tive a sorte de ter que viver esta experiência sendo já mais velha, já com 25 anos, e com a minha identidade bastante consolidada. Eu nessa altura, nessa mesma idade, já me havia aberto a porta para um caminho ao qual mais tarde ou mais cedo teria que chegar. Ainda bem que foi nessa idade e não mais nova. Era já de alguma forma madura para enfrentar os olhares, os dizeres, o bullying social, etc. Tinha um relacionamento com uma mulher e isso me deixava feliz. Era o bastante. Estava conseguindo ser mais eu, mesmo agora, mais do que nunca. Bem, pelo menos tinha autoconfiança, não é assim? Era confiante e sabia o que queria. É bom quando acontece isso. Seguimos. Eu disse aos meus pais quase imediatamente, mas senti que era super poderosa. Reuni todos da minha família e disse a eles que estava namorando uma mulher e que estava muito feliz. Para os meus pais, ao contrário das minhas irmãs, foi um grande choque e algo difícil de processar. Demorou muito para eles chegarem a um acordo, mas isso não me fez sentir menos amada. No fundo, sei que para eles foi um enfrentamento que imagino ter que a ver com as experiências que eles tinham vivido e que tinham planejado para mim. É normal, coisa de pai. De alguma forma eu os pressionei para que me dessem a oportunidade de mostrar para eles como era este mundo. Mas não era fácil e entendo também que eram de outra geração, outra educação. Ou seja, a falta de representação de lésbicas e gays tem na sociedade faz com que tenhamos uma representação estereotipada, nos causa enormes danos e preconceitos, e basado nisso tudo, meus pais tinham apenas uma noção ou imagem desse conceito lésbico, ou esse conceito gay. E quando conheceram a minha namorada, conseguiram encerrar parcialmente essa dúvida. Ficaram tranquilos. Felizmente entendi que esses processos são longos e estão mudando com o tempo. E tem sido importante saber quais são os obstáculos que vão existir. Mas isso não significa que devemos parar. Finalmente, minha família aceita a nossa relação e isso tem a ver em grande parte com a forma como me vê a mim. Mais tarde, esse meu relacionamento com uma mulher também chegou ao fim e acabei conhecendo Rebeca. Rebeca é a minha atual companheira. Para meus pais foi como experimentar uma segunda saída do armário. Para eles, a conhecerem e gostarem muito dela. Mas no fundo é assim que eles se sentem. Sentem como uma pessoa que é integrante da família. Quando nos casamos, ou melhor, quando estávamos civilmente em união de fato, em fevereiro deste ano, pouco antes da pandemia, meus pais lá estavam no registro civil para nos apoiar. Eu sei que isso tem muito que ver com Rebeca, pois ela sempre tira o que há de melhor de mim e de todos a seu redor. E eles também observam isso, sentem isso. Eles sabem que estou mais feliz do que nunca. Conheci Rebeca na aplicação Tinder. Opa, Tinder, como sabem, dispara para todas as direções, não é? Então, quem procura aí uma relação, seja boa, seja má, seja duradoura ou não, apliquem aí no Tinder. Então, continuando. Conheci Rebeca
da aplicação Tinder. Apesar de ambas termos uma certa rejeição ao pedido e à própria aplicação, mas o certo é que desde o início, desde que tivemos nosso primeiro encontro, nunca mais nos deixámos de ver. Naquele dia fui à casa dela, cozinhámos, comemos, cantámos e passeámos. Foi um dia maravilhoso e nos divertimos muito. Mas no dia seguinte, quando ela foi trabalhar, não pude acreditar no que tinha acontecido. Somos absolutamente diferentes. Eu gosto de filmes e ela é uma corredora de propriedades. Mas lá estávamos nós, cantando alegremente no karaokê. Quando ela saiu, por volta das 8 da manhã, disse-me para ficar e aproveitei para lavar a louça, arrumar a casa, etc. Ela voltou na hora do almoço com comida. Acho que essas são as diferenças de estar com uma mulher. Uma cuidava da casa impecável e ela cuidava da comida. E nem sequer tínhamos combinado nada, nem falado antes ao respeito. É algo muito justo e espontâneo. Nos apaixonámos tão rápido e foi muito lindo. E como disse antes, em fevereiro deste ano, demos o nó. Há algo na dinâmica mulher-mulher que é muito diferente do que ocorre entre homens e mulheres. Ou seja, nas relações ditas normais, né? Heterossexuais, nas relações heterossexuais, ela está tentando separar as relações gays das relações heterossexuais. Continuando. Com isso, não quero dizer que certas dinâmicas heteronormadas, ou seja, normalmente dos heterossexuais, não sejam replicadas em alguns casos homossexuais. Na verdade, e a título de exemplo, tenho conhecimento de alguns casos em que existe alguma violência doméstica entre parceiras do mesmo sexo. Existe em qualquer tipo de relação. Mas, em geral, há um conforto que ocorre apenas quando não há papéis de género impostos por sociedade e pré-definidos. Certas dinâmicas já faziam um certo ruído para mim e, por exemplo, percebi que com o meu primeiro parceiro nunca pude realmente ser eu própria, por mais que nos amássemos, porque havia algo em mim que não me permitia estar a 100% na relação. Claro, ela agora sabe isso, mas ela já tinha na sua mente uma orientação homossexual e, claro, isso não lhe dava tranquilidade mental para estar a 100% numa relação heterossexual. É compreensível. Voltemos. Não há obrigações relacionadas aos papéis de género nesta dinâmica. E isso, para mim, é maravilhoso. Há algo de super especial em estar com uma pessoa que teve os mesmos costumes e está na mesma luta para sair dos moldes pré-instalados pela sociedade. E quer deixar de ser um cidadão de segunda classe, tal como eu. Ou seja, passamos pela mesma situação juntas. Além disso, pelas mesmas construções sociais com que nos condicionaram, aprendemos a amar de uma maneira diferente, que no meu caso é a real e é a que mais me acomoda. Há espaços que ainda não foram conquistados, como por exemplo quando eu vou na casa de uma tia e eles nos apresentam para terceiros, sempre sai, esta é a minha sobrinha e a amiga dela, ou seja, nunca a apresento como um casal. Eu entendo que ainda temos um caminho a recorrer para ser vistas como casal, mas no final é para isso mesmo que viemos ao mundo, não é mesmo? Tínhamos de ser dissidentes de uma forma de ser muito bem estabelecida. E enfim, teremos que lutar contra certas estruturas e mentalidades pré-instaladas, mas todos nós vamos aprender mais com isso e seguimos crescendo todos os dias. Estou amando a vida que tenho e sou feliz assim. Espero que gostem da minha história e que possa servir de exemplo para alguns de vocês. A história da Constança, e agora mais no final da Rebeca, é uma história que ao longo dos tempos e nas últimas décadas, por assim dizer, a própria sociedade está mais aberta a este tipo de mentalidade. Mas, sem querer entrar em detalhe, porque não sou especialista em psicologia e muito menos em relação de género, portanto, deixo isto ao controle de cada um de nós, ao pensamento de cada um dos que vai ver o vídeo, é claro, mas entendo que cada pessoa, cada um de nós, tem direito a amar quem quer que seja, independentemente do grau, idade, sexo, e tem direito a ser feliz da forma que acha que é mais conveniente. E eu acho correto o que a Constança fez, o que tem com a Rebeca. Se as duas são felizes, o que conta aqui tudo não é o que a sociedade quer ou o que a sociedade pensa para os outros, e sim o que nós mesmos queremos e pensamos para nós. Isto fugindo um bocadinho do contexto da história, mas
indo ao fundo da questão, na realidade, no importante e naquilo que eu sempre digo no final de cada vídeo, sejam felizes. E aqui é igual, não é assim? Bem, amigos, obrigado por ver o vídeo até ao fim. Espero que tenham gostado. Se tem algumas histórias ou se tem algum tipo de história que possa identificar com esta, deixem os vossos comentários, mandem para o e-mail que está no fundo do vídeo. Partilhem a história com os vossos amigos, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários. Sejam felizes, um beijo e até à próxima.